comecei a relacionar-me com o presidente Eduardo Santos em 1979, logo após com o presidente do MPLA, da República, também comandante em chefe. Portanto, eu na altura era membro do Estado-Maior-General, portanto, dirigia a direção de unidades especiais, que vulgarmente foi conhecida como a direção de luta contra bandidos, e sob minha responsabilidade tinha quase parte do controle do território, tinha várias unidades sob meu comando, e por necessidade de prestar informações periódicas, era naturalmente por obrigação ter que dar informações ao comandante em chefe. E aí começou a relação que perdurou até a sua morte. Na última entrevista da nós vamos recordar sempre esta entrevista, foi marcante, chamemos assim. Há uma nota que faz que deixou algumas interpretações, pelo menos para um grupo conservador do seu partido, que era o seu alento em candidatar-se à presidência do partido. Não é para lá. Ainda alimenta esse sonho? Eu não disse isso. Aliás, qualquer discussão à volta desse tema, eu falei seguramente no local próprio. Portanto, o MPLA tem estatutos, tem regulamentos, e eu, como sou uma pessoa disciplinada e também membro da direção do partido, se este tema se colocar, naturalmente vai ser lá dentro daquele fórum que eu vou abordar e não fazê-lo, perdoe-me a franqueza, de o fazer aqui. Hoje, como é que se sente melhor? Como general, como político ou como homem de cultura? Não, eu sou na verdade, ou general do peito alto. Eu sou um polivalente. A mim deram tantos, apelidaram, deram tantos nomes. O meu nome de guerra até ninguém sabe, era Weza. Foi-me dado no leste. Portanto, pouca gente conhece isso. Mas eu tenho tempos de lazer, escrevo, faço poemas, componho até para alguns artistas que me pedem, da minha confiança, toco e canto nos meus tempos livres, sobretudo com a minha família e com os amigos. Com militar, guardo recordações extraordinárias da minha vida. Conforme eu disse no princípio, nunca pensei que ia ser militar, mas acabei de facto por ser um grande militar. Sem desprimor para ninguém, eu acho que como militar cumpriu o meu papel. Como político, estou disponível. Aliás, estou a fazer essa intervenção aqui como político, obviamente. Estive muitos anos na governação, também no Parlamento. Terminei o meu mandato como vice-presidente do Parlamento angolano, da Assembleia Nacional. E continuo disponível para desempenhar qualquer função, qualquer responsabilidade dentro do partido. Outra que o Presidente da República entenda que eu ainda consiga fazer e esteja em condições de poder apoiar o Presidente ou nos órgãos que eventualmente ele considere ser necessário. Uma das questões colocadas aqui é o que é que falhou para que o conflito de 92 se prolongasse até 2012? Falhou porque o Dr. Savimbi não aceitou os resultados. Então, somente isso. Não aceitou os resultados e como o governo havia tratado de cumprir os acordos de boa-fé, tinha tratado de desintegrar as FAPLA, portanto, para a criação das novas Forças Armadas. Aliás, digo isso porque eu coordenei a formação das Forças Armadas angolanas e para essas novas unidades, e aliás, quando o próprio conflito eclodiu aqui em Luanda, nós só tínhamos 9% das unidades operacionais levantadas, ou seja, constituídas. Todo o resto eram serviços e outras unidades de apoio ao Estado-Maior-General, na altura, Comando Superior das Forças Armadas. Mas a UNITA, afinal, tinha guardado várias unidades da Namíbia, que ele depois quis utilizar exatamente sabendo que o governo estava desprotegido, não é? E foi com isso que tratou de ocupar muitas localidades onde nunca esteve durante o conflito, durante longos anos. Chegou para as cidades, não é?
estavam armados, acabaram por ocupar várias cidades, como vocês estão recordados, e pensava com isso facilmente tomaria o poder à custa da força das armas. Temos escritos, temos revelações, que ele solicitou até apoio de representantes americanos que na época estavam aqui, mas que estes discordaram com ele. Por essa razão, seguramente não agiu no momento, mas nós trabalhamos também com o segundo plano. Aliás, conhecendo aquilo que já sabíamos da entrada de armamento, da segregação que havia também por parte das Nações Unidas, que não diziam exatamente o que estava a passar, muito embora tivéssemos dobrado os capacetes azuis no território nacional, mas sabiam que entravam aviões com armamento e outros meios de apoio à guerra. Então, logicamente, alguma medida teria que ser tomada. Esse foi o recurso, não só a polícia, e também, hoje, militares que se tinham desvinculado do exército, estavam armados e reagiram conforme muitos de vocês estão aqui presentes e tiveram a oportunidade de acompanhar o conflito do Luanda. Disse também na sua introdução que foi professor. Uma das questões colocadas aqui pela plateia é saber qual era o ramo de saberem que foi professor em profissional. Não, eu estava numa escola primária e dava aulas do primeiro e segundo ano. Portanto, essa escola primária tinha a iniciação primária e depois tinha o começo de uma formação do ensino secundário. Mas não fiquei muito tempo aí. Fiquei mais tempo, era no Súmbio, quando eu estava a fazer o primeiro e segundo ano do Instituto de Acesso à Universidade. Então, como tinha tempo livre, dava aulas aí na Gangula. Algumas das pessoas que ainda hoje são até responsáveis, são doutores, etc., foram meus alunos. Falou que também tem uma das questões que faz dos seus hobbies, chamamos assim, é a escrita. Há um aspecto que chamou a atenção à sociedade, pelo menos alguns setores da sociedade, foi quando disse no seu livro que teve a oportunidade de capturar, com as devidas aspas, Nito Alves, e algumas pessoas acharam que aquilo era excessivo. Gostava que ajudássemos a compreender, sobretudo da nova geração, até que ponto é que esta interpretação é fiel ou não. Claro, falar do 27 de maio é sempre constrangedor, porque no fundo aconteceu aquilo que não devia ter acontecido, não é? Portanto, foi uma espécie de implosão interna do MPLA e por força disso houve reação, não é? Eu, como comandante da Direção de Unidades Especiais que era, e membro do Estado-Maior-General, recebi a missão de ir para a região do Pira, onde sabíamos que grande parte das pessoas estavam envolvidas no processo, se tinham refugiado, se tinham escondido. E foi no meio destas buscas e operações que se fizeram, foi possível capturar o falecido Nito Alves. Portanto, fui eu pessoalmente que o trouxe para Luanda e o entreguei naturalmente ao Estado-Maior-General. Portanto, estou a falar em pessoa. Foi um momento triste porque também conhecia a pessoa, mas estávamos em presença de um ato ignóbil, porque era o fervor, também era, digamos assim, os estarmos todos com a cabeça quente, porque grandes comandantes que nos dirigiam haviam sido mortos e queimados, quase todos eles. Então a reação não podia ser outra senão perseguir todos aqueles que entendiam que estavam envolvidos no processo. Foi o que aconteceu. E o que eu disse, portanto, é o que eu fiz, né? Portanto, estou a falar em primeira pessoa. Eu que trouxe. Eu até conduzi o carro e trazia ao meu lado o repórter que era o Berenguel, que era radialista da nossa rádio. E os meus 2 ou 3 seguranças que iam comigo. Cada um dos dois protagonistas principais da guerra, o MPLA e a UNITA, cada um reivindica para si a autoria, não diria, mas o ganho, chamamos assim, a expressão agora fugiu-me, mas deve perceber,
da guerra do Cuito com a Naval. Afinal de contas, quando é que nós vamos ter a verdade? Cada um de vocês conta a sua verdade. Da nova geração, que precisa de uma verdade imparcial. O que nós contamos é o que é verdadeiro. A UNITA estava lá com uma estrutura secundária das forças da racista África do Sul. Portanto, o confronto, na verdade, que se deu, está escrito. Muita coisa. Nós até nem escrevemos ainda. Quem escreve são os sul-africanos. São os que escreveram lá. E por essa razão é que, a 28 de agosto de 1988, a liderança sul-africana, portanto, quer do governo, presidente, ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, chefe do Estado-Maior-General, chefe dos Serviços de Inteligência Militar e também da Segurança do Estado, reuniram-se nesse dia, curiosamente dia até data do aniversário do falecido presidente Eduardo dos Santos, e decidiram assinar, diria, a capitulação e a queda do apartheid, reconhecendo nesse documento, que era ultra secreto, que nós o temos hoje, de facto, do que tinha acontecido no Quinto Carnaval. Portanto, muitas mortes, muitas perdas de meios, reconheciam a sua derrota, não estavam em condições de explicar à população o que tinha acontecido, porque eles negavam sempre o seu envolvimento na guerra em Angola. Assinaram este acordo, acabar com a apartheid, aceitar a implementação da resolução 435 das Nações Unidas, da independência da Namíbia, e libertar Nelson Mandela. Então, isso está escrito. Portanto, o que nós dizemos é o que sentimos, porque participamos. Aliás, fala-se muitas vezes, porque ainda agora saiu qualquer coisa, aí que eu li até do livro das memórias do Abel Chivuco, não acabei de ler ainda todo o livro, mas ele fala disso porque ele também esteve nesta frente na altura, como um dos responsáveis de inteligência militar. Fala de o envolvimento de cubanos e soviéticos. Não, na verdade, naquelas unidades estavam apenas 12 cubanos. Eram apenas especialistas de meios que nós estávamos a aprender ainda a manusear. Não eram unidades nenhuma. As unidades cubanas estavam no segundo escalão. Portanto, e elas sempre estiveram em Angola, na parte sul, estacionadas, no caso de haver uma repetida agressão da África do Sul. Portanto, não chegou a haver um confronto, mas sim foi uma ação direta conosco. E devo dizer, nos confrontos com os militares da UNITA, com as forças militares da UNITA, muitas vezes perdemos, mas ganhamos sempre. Por isso é que estamos aqui. O país, não permitimos que o país fosse dividido. Vocês sabem que em 75, Sabino proclamou a independência da Angola no AMO, onde é Roberto Luís, nazi. Mas a independência tinha que ser proclamada na capital. E durante todo este tempo, as FAPLAs trataram de cumprir o seu papel, preservaram a independência, mantiveram a inviolabilidade do território nacional e preservaram naturalmente as conquistas alcançadas com base na independência, conquistada também, até a altura em que elas foram dissolvidas para dar lugar às novas Forças Armadas. Mas é só para dizer que em confrontos, em guerra, há perdas e vitórias. Né? Às vezes um combate que a gente perca não perdeu uma guerra, não perdeu uma batalha. Né? Até que ponto é que o último assalto de 1989 forçou o governo angolano, no caso, o MPLA, a negociar com a UNITA e se nesta condição o MPLA, no caso o governo, partiu ou negociou de forma um bocado fragilizada? Não, quer dizer, a UNITA que chamou de último assalto essa coisa. Eu é que planifiquei a operação, na minha qualidade
do comandante operacional, com todos os outros serviços da Força Aérea, das tropas da artilharia, da defesa antiaérea, dos serviços de logística, etc. Nós realizamos esta operação em 1990, portanto, e demos-lhe o nome de Operação Zebra. A UNITA que chama Último Assalto, Zebra. E o objetivo desta operação foi exatamente para mostrar ao mundo que quem combatia a UNITA não eram os cubanos nem os russos, eram os angolanos. E fizemos essa operação para chegar apenas ao limite de Mavinga, e chegamos a Mavinga. Aliás, está aí o general Black Power, o Shidandi, ele confirma. Esteve nesta frente, ele era na altura o chefe do batalhão 517. Portanto, sabe. Portanto, as pessoas que falam, distorcem a história, são aqueles que lá não estiveram. Ou os que lá estiveram, portanto, não se querem sentir derrotados, né? Mas a verdade foi essa. Nós ganhamos e ganhamos bem.